Olá, povo de Deus, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui é o Ricardo falando do Salmo São Cristóvão. Se você gosta de conteúdos sobre salmos, sobre atividades da igreja, do que se refere à música litúrgica, tá? Dá uma olhadinha no canal aí, curte, compartilha com o seu padre, sua paróquia, os organismos da sua paróquia, tá? Continua a difundir toda essa evangelização através da música, né? Então, hoje, do que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar de um salmo respectivo, o salmo desse fim de semana, que é o Salmo 117, 118, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Não especificamente sobre o sentido teológico desse salmo, mas a sua estruturação e as possíveis coisas que acontecem durante a poética dos salmos, tá? Bom, todos sabemos que o salmo cantado na Santa Missa é o salmo responsorial. O salmo responsorial ele é constituído de um refrão, que é uma antífona, geralmente é para que aquele salmo vai servir para aquele fim de semana, né? O salmo pode ter inúmeros sentidos, mas os salmos eles são constituídos de sentimentos próprios. Por exemplo, este salmo aqui, ele é um salmo de ação de graças, né? E é muito fácil de entender isso, porque a palavra graça acontece várias vezes, tá? Basta entender se a ação de graças é coletiva ou individual. Na segunda estrofe, já temos um indício que a ação de graças é individual. Dou-vos graças, ó Senhor, tá? Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é compreendermos como as estrofes se organizam, tá? As estrofes se organizam numa seção de versículos, então nós temos 3 versículos por estrofe, sendo todos dísticos. O que quer dizer dístico? Quer dizer que a cada versículo eu tenho 2 versos. Eu posso ter 2 versos ou 3 versos para cada versículo. Então, quando eu tenho 2 versos é dístico, quando eu tenho 3 versos é trístico, tá? Então, essa é a organização poética hebraica, tá? Da onde surgem todos os salmos, tá bom? Então, a cada final de primeiro verso do versículo, então vamos entender, a cada final da primeira frase do versículo, o versículo é constituído de 2 frases, ao final da primeira vocês vão ver um asterisco. Isso indica o quê? Que este verso está ligado com este verso. Esse aqui não tem vida própria, certo? Ele está ligado com este verso. Vejamos no primeiro. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É só em misericórdia que a frase acaba. Então, é separada essa frase porque não daríamos conta de ter uma respiração de cantar a frase inteira, né? Não teríamos a respiração de cantar a frase inteira. Então, ele é constituído, a cada estrofe, ele é constituído de 3 versículos, tá? Existe a forma gregoriana, que canta iniciando sempre pela primeira nota. Quando vai entrar no segundo verso, ela entra nessa primeira nota que começou. Por exemplo, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Perceberam que a nota que eu comecei foi a mesma nota que eu voltei, né? Tá? Eu tô usando essa tonalização. E isso se repete nas outras também, tá? Bom, quando a tonalização ela é inspirada no gregoriano, que a gente chama essa salmodia de salmodia gelineu, tá? Gelineu, tá? Ela é inspirada no gregoriano. Então, o que o gelineu faz? Ele inspira no gregoriano, na sua forma de interpretar e poética, né? De forma poética também, mas ele caracteriza 4 vozes, uma voz para cada verso, tá?
uma voz para cada verso. Então, por exemplo, como que ficaria, né? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. Só um exemplo, tá? Neste caso, tá? Só vou mexer o celular um pouquinho pro lado aqui, para a gente conseguir fazer essa abordagem. Neste caso, não daria certo. Por quê? Porque nós temos 4 versos musicais para 4 versos poéticos, tá? Ou seja, 4 melodias para 4 versos. Acontece que nós temos quantos versos? 6 versos. Não dá certo. Então, o que a gente deve fazer? Se eu for executar a salmodia Gelineu, eu repito a primeira e a segunda por 2 vezes. Como ficaria? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. Agora eu vou mudar, eu vou continuar a minha melodia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. E aí vai pro refrão, tá? O que acontece? As pessoas geralmente elas utilizam esses quatro versos musicais, mas elas fazem o que? Chega aí, utiliza os 4, mas faltou melodia, porque tem mais 2 versos. Aí o que acontece? As pessoas elas começam a ficar preocupadas. E geralmente isso acontece quando as pessoas elas não estudaram o salmo antes, não leram o salmo antes, tá? Então, tá? Esse salmo ele contém 3 versículos por cada estrofe, beleza? Bom, a cada fim de primeira frase, eu já falei para vocês que vocês têm um asterisco, que naturalmente ele liga o verso de cima com o verso de baixo, tá? Então, vez em quando nos versos, vocês vão ter uma vírgula, tá? Essa vírgula deve ser respeitada porque você está lendo um texto e toda vez que tem um texto, você tem uma vírgula, tá? Então, dai graças ao Senhor porque Ele é bom. E aí vocês viram também uma coisa bem interessante aqui, tá? Porque Ele, se a gente for falar essa frase, esse primeiro verso, dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Quantos acentos nós temos? Eu não tenho um acento. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eu não leio assim. A gente canta como a gente lê, né? Então, dai graças, o gra foi acentuado, ao Senhor porque Ele é bom. Então, são 3 acentos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, na hora de cantar, eu tenho que conhecer isso. Senão, eu vou começar a ficar preocupado. E aí, eu vou sofrer erros de afinação que eu não tenho. Eu vou sofrer erros de respiração que eu não tenho. Eu vou sofrer erros de dicção que eu não tenho. Por quê? Porque eu não li o salmo antes, propriamente, do salmo acontecer. Tá certo? Então, apenas umas dicas aí para que o salmista de fato se preocupe com todo esse arsenal de situações aí, antes propriamente se preocupar que melodia eu vou cantar, quem vai me acompanhar, tem cifra, não tem cifra, primeiro é o meu, depois é o do outro, né? No Brasil a gente quase não se canta a capela, né? Então o salmista não faz nada sozinho, ele sempre trabalha em comunidade. Na comunidade quer dizer comum unidade. Então, 2 que formam 1, certo? Então, o salmista ele precisa ter essa noção, o músico precisa ter essa noção. O músico tem que ajudar o salmista tem que dar todas as ferramentas necessárias, concretas, para o músico conseguir te acompanhar. Tá certo? Então, né, nossa abordagem de hoje é isso, sobre o Salmo 117, tá? Como ele está estruturado, como ele está organizado.
Então, primeiro ponto, ler o salmo. Segundo ponto, ver os acentos do salmo. Terceiro ponto, ver onde tem vírgula, onde não tem, tá? Para estipular respirações ou algo nesse sentido. Terceiro ponto, você escolhe a melodia. Quarto ponto, por favor, antes do dia da missa, você ensaie com o músico que vai lhe acompanhar. Um grande abraço, um abençoado servir a todos vocês nesse fim de semana. Fiquem com Deus.